Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar aqui começando a falar sobre o capítulo 1, da parte 2 do livro dos médiuns, né? E a gente vai estar vendo aqui o que é o corpo espiritual, né? E como eles atuam sobre a matéria, né? E será que essa alma, depois de morta, né, ela pode se comunicar com as pessoas encarnadas, né? E essa é uma pergunta que acaba existindo porque a gente ainda é ignorante, né, sobre a natureza dos espíritos. A gente não conhece muito a respeito sobre os espíritos ainda. E quando a gente passa, né, a entender como isso tudo funciona, né, as coisas elas acabam deixando, né, de ser algo sobrenatural, né, e acabam se transformando em fatos naturais, né, como a gente vai ver nesse vídeo, né. E pelo espírito não fazer parte da matéria, né, e de certo modo ser inacessível, acaba se tornando muito difícil a gente entender como os espíritos se comunicam com a gente, né, através das manifestações, né. Só que o espiritismo, ele acaba mostrando para a gente uma visão sobre os espíritos de uma forma, uma forma diferente, né, do que foi implantado na gente através das ficções, né. Então o espiritismo, ele considera os espíritos como seres inteligentes, né, que têm personalidade e livre-arbítrio, né, e que acabam se comunicando, né, com os encarnados de diversas formas, né. Eles podem se comunicar através de movimentação de objetos, né, através de materialização, levitação, né, e entre outros, né. E esses efeitos físicos, né, só podem ocorrer com a ação do espírito sobre a matéria. E quando o espírito ele deixa o corpo físico, né, ele deixa o corpo, mas ele conserva a forma daquele corpo, né? E quando os espíritos aparecem, né, eles acabam trazendo geralmente aquela forma de corpo físico de quando ele ainda estava encarnado, né? Daquela forma que a gente conhecia ele. Então, quando o espírito acaba deixando o corpo, né, na hora da morte, o espírito acaba entrando em um estado perturbado, né, um estado confuso, né. Eles estão vendo o próprio corpo, mas por outro lado eles acabam se sentindo ainda mais vivo, né. Eles sabem que aquele corpo pertence, né, a eles, mas eles não conseguem entender o porquê eles estão separados do corpo, né. Então, eles continuam se vendo, né, sobre a forma que tinham antes de morrer, né. E essa imagem, acaba produzindo ainda durante um certo tempo, né, uma determinada ilusão para o espírito, né, porque muitas vezes eles ainda acham que eles estão vivos, né. E depois desse primeiro momento de perturbação, né, o corpo físico já é visto como uma vestimenta imprestável, né, que se acabou se libertando daquilo que não faz falta nenhuma. E eles já não sentem, mais a dor física, né, e acabam se considerando feliz, né, por poder se deslocar de um lado para o outro, né, sem as limitações físicas do corpo, né, e sem as leis físicas que possuem o mundo material, né, também, né. Só que apesar de não terem mais o corpo carnal, né, eles continuam com a sua personalidade, né, a sua individualidade, né. Então, eles continuam com, uma identidade própria, né, que prova que a alma, ela acaba não deixando tudo no túmulo, né, ela acaba levando sempre, né, alguma coisa, quando acaba morrendo, né. Então ela acaba mostrando pra gente que a alma é algo muito maior do que o corpo físico, né, e que a morte não é o fim da existência. Então a gente pode considerar que a gente possui 3 corpos, então, quando a gente está encarnado, né. O primeiro, né, que é o corpo espiritual, né, que é o princípio inteligente, e onde fica o nosso senso moral, né. O segundo corpo é o corpo físico, né, que é o envoltório material, que reveste temporariamente a alma para poder encarnar. E o terceiro corpo é o perispírito, né, que também é um envoltório, só que não mais físico, né, e sim fluídico, né, é semimaterial, né, que serve para fazer a ligação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Então a morte é a desagregação do nosso envoltório grosseiro, né, do nosso corpo físico, né. Então, na hora da morte, o nosso corpo espiritual, né, somente abandona nosso corpo físico, né. E o perispírito também se desliga do corpo, mas ele acaba acompanhando o corpo espiritual, né, ficando sempre com um envoltório fluídico, né. E o perispírito, embora ele seja fluídico, né, vaporoso e invisível aos olhos do homem, ele não deixa de ser material, né, só que ainda é uma matéria desconhecida pela ciência. Então o perispírito durante a encarnação, né, ele tem a função de fazer o intermediário entre os 2 corpos, né, o corpo físico e o corpo espiritual,
Então ele acaba transmitindo todas as sensações e vontades, né, do corpo espiritual para o corpo físico, né? E ainda permite que o espírito ele atue sobre os órgãos do corpo. É como se fosse a ligação de uma lâmpada, né? Tem um interruptor, né, que liga e desliga a lâmpada, então ele dá ordem, né? No caso, o espírito ele dá ordem e seria um interruptor, né? Depois essa ordem ela é transmitida pelo cabo elétrico, né, que seria o perispírito, né? Essa ordem que chega até a lâmpada, né, que é o nosso corpo físico. O corpo espírito, né, como se ele fosse uma esfera de luz, né? Ele não tem uma forma determinada, né? O que dá a forma para o corpo espiritual é o perispírito, né? Que é um fluido que se molda conforme o pensamento, né, do espírito, né? Conforme a vontade do espírito, né? E mesmo em diferentes planetas, né, todos os habitantes desses diferentes planetas, eles possuem essa forma humanoide que a gente conhece, né? E o que vai mudar é que em cada meio que eles vivem, né, eles vão precisar de um corpo orgânico exigido pelo meio, né, em que o espírito for viver, né? Então, o espírito ele vai precisar de um corpo, né, adequado, né, de acordo com a matéria orgânica daquele planeta, né? Então, deixa eu ver se eu fico claro, né? Aqui talvez pode ter ficado um pouco confuso essa parte, né? Então, vou tentar falar de uma outra forma. Todo mundo possui um espírito, né? Toda pessoa que está encarnada, né, independente do planeta que está encarnado, a gente possui espírito, né? E todos esses espíritos ele vêm no mesmo lugar, né? Os espíritos eles são iguais, né? Independente do planeta que a gente vive, né? É, a fonte primária é igual para todo mundo, independente do planeta em que a gente vive, né? E o que vai mudar são os corpos físicos, né? Os corpos orgânicos, né? De cada planeta, né? Porque cada planeta ele é formado por uma matéria diferente e cada corpo físico ele vai se adequar de acordo com aquela matéria-prima daquele planeta, né? Então, nosso corpo ele vai alterar de acordo com a forma orgânica de cada planeta, né? E o perispírito ele vai possuir a forma que o corpo espiritual quiser, né? Que ele tome quando ele estiver desencarnado, né? Porque o perispírito ele é flexível, né? Ele pode exprimir ou expandir, né? Então todo mundo acaba sendo extraterrestre, né? Porque a gente não tem a origem da Terra, a gente não é da Terra, a gente é espírito, né? A gente está passando por um processo temporário na Terra, né? E pode ser que essa seja a nossa primeira encarnação na Terra, né? E o que determina a gente em qual planeta a gente vai reencarnar depende muito do grau de evolução que nosso espírito se encontra no momento, né? Que foi assunto que eu falei no terceiro vídeo, né? Se eu não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E quando o espírito ele aparece para a gente, ele pode tornar a forma que ele quiser, né? Por causa do perispírito, né? Aí vai depender então da vontade do espírito, né? E graças a esse envoltório fluídico, que o espírito pode aparecer para a gente, né? Como com a aparência de alguém conhecido, né? Tendo aquela aparência exata, né? De quando aquela pessoa era viva, né? E até pode surgir até com os defeitos físicos que talvez aquela pessoa podia ter durante a encarnação, né? E como a gente falou, o perispírito, apesar de ser fluídico, né, ele não deixa de ser uma espécie de matéria. E quando o espiritismo ele surgiu lá no século XIX, existiam muitas aparições de mãos vivas, né, que respondiam a uma vontade, né, porque elas executavam certos movimentos, né, elas possuíam calor, eram palpáveis, né, elas tinham uma resistência, né, como de um corpo sólido, né, elas davam pancadas, elas acariciavam as pessoas, né, e depois essas mãos elas acabavam sumindo, né, na sombra, né, como um raio, assim, simplesmente sumia. Então ela fazia parte de um ser inteligente invisível, né? E essas desaparições instantâneas, né, elas acabavam comprovando que essa matéria ela se comporta como certas substâncias, né, que podem passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa, né? Então o espírito ele precisa da matéria para atuar sobre a matéria, né? Como o perispírito é uma matéria, ele acaba utilizando esse meio com a ajuda do fluido universal, né?
Então isso comprova que o espírito ele precisa da matéria para atuar como matéria, né? E o perispírito, por ser matéria, os espíritos acabam utilizando esse meio junto com o fluido universal, né? O fluido universal, né? Que também é uma matéria sutil encontrada no universo, né? Para poder fazer essas aparições, né? Então, o espírito ele acaba utilizando o fluido universal como a gente utiliza o ar, né? Quando a gente quer expandir, a gente acaba dilatando o ar com o calor. E quando a gente quer comprimir o ar, a gente acaba pressurizando, né? Então, os espíritos eles utilizam o fluido universal como a gente utiliza o ar, né? E dessa forma que os espíritos se manifestam, né, sobre a matéria, né? Então, não existe nada de sobrenatural, né, como a gente pode ver, né? Tudo acaba sendo uma ciência. Só parece sobrenatural porque as suas causas ainda eram desconhecidas, né? Só que com a chegada do Espiritismo, ele acabou trazendo isso para a gente, uma nova ordem de fatos, né? Que é uma nova lei, né? Que acaba explicando para a gente o que daqui a algum tempo vai ser algo normal, né? Como o simples fato de uma ligação, né? Que antigamente a gente considerava algo inimaginável, né? E hoje acaba sendo tão normal, né? Que ninguém acaba admirando mais como que é fazer uma ligação, né? Ficou uma coisa banal, né? E essas novas leis que o Espiritismo, né, não consideram novas leis, né, mas essa nova explicação que o Espiritismo ele acaba trazendo para a gente, num futuro, né, talvez próximo, pode ser algo que seja dentro da normalidade, né, que a gente vai entender. Beleza, pessoal? Então, esse aqui foi o capítulo 1 da parte 2 do Livro dos Médiuns, né? Que explica um pouco como que funciona as ações dos espíritos sobre a matéria, né? Que eu precisei antes falar de como funcionam os três corpos de quando a gente está encarnado, né? Para poder simplificar aqui como que os espíritos conseguem se manifestar. Beleza, pessoal? Agradeço a todos que chegaram até o final e aguardo vocês então no próximo capítulo. Beleza? Até a próxima, então. Valeu!